Olá, somos o Grupo 1 e vamos falar sobre processos de transcrição e tradução. Componentes do grupo: Beatriz Moscarelli, Caroline Suati, Daniele Viana, Letícia Krasnojan, Rebeca Barreto, Victor Hugo e Vitória Amaral. Os ácidos nucleicos são compostos orgânicos, formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Eles são, na verdade, polímeros de nucleotídeos, também chamados de polinucleotídeos. Os nucleotídeos nada mais são do que monômeros, e são divididos em 3 partes, sendo um grupo de fósforo, um grupo de açúcar chamado pentose e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são classificadas em 2 grupos, as purinas e as pirimidinas. A purina é a adenina e a guanina, e a pirimidina é a tinina, uracila e citosina. O DNA é um polímero de nucleotídeos. Ele é o material genético de todos os seres vivos do planeta Terra. Ele é encontrado no núcleo, nas mitocôndrias e nos cloroplastos das células eucarióticas. Até as bactérias possuem DNA, embora ela não tenha um núcleo delimitado por uma membrana. Nele contém todas as informações para o funcionamento da nossa maquinária celular. Embora ele não faça ação, ele tem a informação, mas não produz. A estrutura do DNA são 2 fitas cheias de nucleotídeos, onde elas se ligam por pontos de hidrogênio e depois elas se enrolam ficando num formato de dupla hélice. Quem forma essa ponte ligando as 2 fitas são as bases nitrogenadas. São sempre A com T, T com A, ou C com G e G com C. Bom, o DNA ele se replica e é assim que passamos nossas informações genéticas, geração após geração. O RNA é uma molécula responsável pela síntese de proteínas das células do corpo, tendo como sua principal função a produção de proteína. Com base no DNA, o RNA é produzido no núcleo celular, onde também é encontrado no citoplasma da célula. O RNA é composto por ribonucleotídeos, que são formados por uma ribose, fosfato e bases nitrogenadas, que são classificadas em adenina e guanina, que são purinas, citosina e uracila, que são primídias. O RNA mensageiro auxilia a síntese orientando a ordem dos aminoácidos para a formação de proteína. O RNA ribossômico é o principal responsável pela síntese de proteína, e o RNA transportador transporta as moléculas até os ribossomos. O gene é um trecho específico do DNA, ou seja, uma sequência de adenina, citosina, timina e guanina que contém informações para que as células possam ler e usar para formar proteínas que interagem com outras substâncias do corpo para formar algo como pigmento do olho, sardas e hormônios que alteram o humor. Os humanos têm cerca de 20 mil no total. Alguns genes são pequenos, com 300 letras, outros têm mais de 1 milhão. O tamanho e a sequência de cada gene determina o tamanho e a forma como é constituído e usado no corpo. As proteínas são as macromoléculas orgânicas mais abundantes das células, fundamentais para a estrutura e função celular. Elas são encontradas em todos os tipos de células. São formadas por aminoácidos ligados entre si e unidos de ligações peptídicas. As proteínas são compostas por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, que praticamente todas elas possuem enxofre. Elementos como ferro, zinco e cobre também podem estar presentes. Algumas proteínas são formadas por um conjunto de 20 aminoácidos arranjados em sequências específicas. As proteínas são importantes na manutenção do funcionamento do nosso organismo, pois cabe a elas fornecerem todo o material necessário para o nosso corpo se manter e para que os nossos órgãos e tecidos consigam se restituir. A função da proteína possui tanto construtora quanto reparadora, formação de hormônios, enzimas e anticorpos. Algumas proteínas possuem função mais específica no nosso organismo, como a albumina,
encontrada principalmente na clara de ovos. É importante no tratamento e armazenamento de grande variedade de substância e está presente no plasma sanguíneo humano. Já a fibrinogênio é importante componente do plasma sanguíneo, participando dos processos de coagulação. Queratina participa da formação de estrutura como unhas, pelos e cascos de animais. Caseína, proteína encontrada no leite e que tem todos os aminoácidos essenciais para a espécie humana. Colágeno, encontrado na pele humana, conferindo-lhe resistência nas cartilagens, é a proteína mais abundante do nosso corpo. Sendo assim, existem tipos de proteínas que desempenham muitas outras funções importantes para os seres vivos. São elas enzimas, substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas, anticorpos, substâncias fundamentais em certos mecanismos de defesa do corpo dos seres vivos e alguns hormônios. A digestão das proteínas é feita ao longo do sistema digestório, iniciando no estômago e finalizando no intestino. Transcrição é o processo pelo qual formamos moléculas de RNA e ele ocorre dentro do núcleo, após a duplicação da fita de DNA. A transcrição é dividida em 3 etapas. A iniciação, que seria a primeira, que é quando uma enzima de RNA polimerase se liga a uma sequência de DNA chamada de região promotora. Ela encontra-se bem no início do gene. Assim que foi ligada, a RNA polimerase separa as fitas de DNA, deixando exposta a sequência de nucleotídeos. Essa fita é chamada de fita molde, pois é a partir dela que irá se formar a fita de RNA. A segunda fase seria o alongamento. A RNA polimerase vai ler a fita molde base por base, transcrevendo para a fita de RNA no sentido 5', 3'. A fita de RNA que foi transcrita tem os mesmos nucleotídeos da fita molde, pois o processo é o mesmo da duplicação. A diferença é que na fita de RNA não tem a base timina, e sim uracila, ou seja, a adenina agora vai se ligar com a uracila. E a terceira fase seria o término. As sequências chamadas finalizadoras sinalizam que a fita transcrita está completa. Uma vez que transcritos os finalizadores, o RNA transcrito se libera da RNA polimerase. E o sprint é o processo de maturação de um pré-mRNA. Nesse processo, as regiões não codificantes, chamadas introns, são retiradas do pré-mRNA, que passa a conter somente regiões codificantes, chamadas exons. O splinter pode ocorrer durante ou após a transcrição do pré-mRNA. Quando ele está completamente processado, ele é exportado para o citoplasma para ser traduzido. Ou seja, o splinter consiste na retirada dos introns de um RNA precursor para produzir um mRNA maduro funcional. Esse processo está diretamente relacionado à diversidade proteica dos organismos. O splinter requer uma externa precisão das moléculas envolvidas, já que o acréscimo ou a remoção de único nucleotídeo em um exon pode alterar a fase de leitura e produzir uma proteína bastante diferente da original, caracterizando uma mutação decorrente, portanto, de erro no splinter. O processo de splinter é muito complexo, com regulação fina. Uma mutação em um sítio reconhecido de junção exon e intron ou em um elemento regulador pode causar erro no processo. Estima-se que atualmente os erros de splinter causam cerca de 10% das doenças genéticas. O RNA mensageiro é o responsável por levar a informação do DNA do núcleo até o citoplasma, onde a proteína será produzida. Como o RNA é a cópia fiel de uma das fitas do DNA, é a partir dessa informação que o RNA mensageiro irá determinar quais são os aminoácidos necessários para a formação de determinada proteína, pois ele possui as trincas, ou códons, de bases nitrogenadas, que definem cada aminoácido. Por exemplo, o códon UUA determina o aminoácido leucina. O códon AUG determina o aminoácido metionina.
e assim por diante. Vamos falar agora um pouco sobre código genético. Como sabemos, a mensagem genética do DNA é formada pelo alfabeto dos 4 nucleotídeos. São eles A, adenina, T, timina, C, citosina e G, guanina. Também temos a uracila, que faz parte somente do RNA. A cada 3 letras do DNA, códon, corresponde a um aminoácido, e um conjunto destes aminoácidos forma uma proteína. Visto isso, nós temos 64 combinações possíveis de 3 letras. Cada códon corresponde a um tipo diferente de aminoácido, mas só existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, ou seja, nós temos um código genético degenerado, o que significa que diferentes códons podem codificar o mesmo aminoácido. Temos então aqui no slide esta tabela com as 64 combinações de códons do RNA mensageiro que podem ser formados, e os seus correspondentes aminoácidos. Dentre esses, nós temos alguns códons que se diferenciam. O primeiro é o AUG, que codifica a metionina. A metionina é o aminoácido que vai dar início à leitura do RNA mensageiro e então vai dar início ao processo de tradução. Temos também os códons UAA, UAG e UGA, que não codificam nenhum aminoácido. Esses são os stop códons. São eles que vão indicar o fim de uma leitura do processo de tradução. Falando agora sobre o processo de tradução. Esse processo ele acontece no citoplasma. Depois que o RNA mensageiro ele foi produzido e processado no núcleo, ele vai deixar o núcleo da célula e vai até o citoplasma. No citoplasma, ele vai até uma estrutura, uma organela citoplasmática, chamada de ribossomo. Ele vai levar para o ribossomo a informação de um gene para a produção de uma proteína. Os ribossomos eles são formados de RNA ribossomal e de proteína também. Esse aqui é o ribossomo, ele tem essa subunidade maior, que é a 50S, e a menor, em amarela, que é a 30S. Além do RNA ribossomal e do RNA mensageiro, para a tradução ocorrer, a gente também precisa de um RNA chamado transportador. O que acontece? O RNA transportador é essa estrutura em forma de trevo que você está vendo na tela. Então, na região de cima dele, ele vai estar carregando um aminoácido. E na região de baixo, na base, vai estar o que a gente chama de anticódon. Tem esse nome porque é justamente a região que vai se ligar com o códon do RNA mensageiro. Então, o RNA transportador, ele vai se ligar à sequência correspondente do RNA mensageiro, trazendo o aminoácido correto para a produção da proteína. Aí está o nosso processo de tradução. A gente tem que, no ribossomo, na subunidade 50S, tem 2 sítios, o sítio A e o sítio P. E repara que quando começa a leitura do RNA mensageiro, o RNA transportador, o primeiro, ele já está presinho ali no sítio P. E ele vai se ligar no códon 1. Lembrando que o códon 1, ele sempre vai ser AUG. É um códon chamado de códon de iniciação. E o códon AUG, ele vai sempre codificar o aminoácido metionina. Ou seja, toda proteína vai começar com o aminoácido metionina, justamente por conta desse códon de iniciação. O ribossomo não começa a tradução se ele não achar esse códon na fita de RNA mensageiro. Então, conforme o primeiro RNA transportador ele já está ali no códon 1, com o aminoácido que ele trouxe, já está vindo um outro, com outro anticódon para parear com o códon 2 e com outro aminoácido. Então, no códon 2, a gente tem o UUU. Logo, o anticódon vai ser AAA e o aminoácido que é codificado por UUU é a fenilalanina, nesse caso. Nesse caso, é a fenilalanina que está vindo, não necessariamente vai ser ela o segundo aminoácido.
A única regra é que o primeiro tem que ser a metionina. Então, vai vir o RNA transportador, trazendo outro aminoácido, e vai parear com o códon 2. Lembrando que no RNA a gente não tem timina, então a adenina vai ligar com uracilo. Quando a fenilalanina ela tá vindo, né, o RNA transportador tá trazendo esse aminoácido, ele vai se ligar no sítio A. Então, vai ter um no sítio P e um no sítio A. Quando ele chegar no sítio A, os aminoácidos que eles estão trazendo vão fazer uma ligação, é uma ligação peptídica. Então, a metionina e a fenilalanina vão fazer uma ligação peptídica. No que isso vai acontecendo, já está vindo outro RNA transportador para parear com o códon 3, né? O anticódon dele para parear com o códon 3, trazendo já um outro aminoácido, que é o que vai ser codificado pelo códon 3. Isso vai acontecendo continuamente. Conforme esse outro aminoácido que está vindo, no caso, a glicina, ela está chegando, a metionina e a fenilalanina, eles estão fazendo uma ligação peptídica. Então, o que vai acontecer? O RNA transportador que estava trazendo a metionina vai se desprender e a metionina vai ficar com uma ligação peptídica aí na fenilalanina. Nisso, o RNA transportador que estava vindo, trazendo outro aminoácido, vai para o sítio A. E a fenilalanina, que estava ali no sítio A, vai para o sítio P. E aí, o que vai acontecer? Eles vão fazer outra ligação peptídica, esses aminoácidos. No caso, a fenilalanina e a glicina. Nisso, já está vindo um outro RNA transportador com outro anticódon e outro aminoácido, dependendo do códon que tá ali no RNA mensageiro. E isso vai acontecendo continuamente. Chega um RNA transportador, faz ligação com... Os aminoácidos fazem a ligação. Nisso vai sair um RNA, vai ficar só o aminoácido, com uma ligação peptídica em outro aminoácido. E isso vai acontecendo continuamente. Até o ribossomo ler um chamado stop códon. Esse stop códon é um códon de terminação. São 3 códons. Pode ser o AA, o AG e o GA. Então, quando o ribossomo chegar nesse códon, acabou o processo de tradução. Lembrando que o stop códon, esses códons de terminação, eles não vão codificar aminoácido. Eles são só um sinal para o ribossomo perceber que acabou o processo. Chega, entendeu? Então, assim, depois que ele detectar o códon de terminação, o ribossomo vai se soltar do RNA mensageiro, a proteína recém-formada vai ser liberada e vai adquirir a conformação dela, enfim, e o RNA mensageiro vai ser degradado. Esse é o processo de tradução e ele é um processo muito complexo. Enfim, é isso. Muito obrigada.